ZYV 628, a Rádio Líder FM 90.7. A rádio de todas as cidades. Uma emissora do sistema Inhamuns de Comunicação, afiliada à CERT. Boa Viagem, Ceará. Eu ouço, você ouve, a gente curte. Em 5 segundos, mais uma atração líder. Começa agora, aqui na sua Líder FM 90.7, o programa Cantando o Nordeste. Poesia, verso, a nossa cultura. Programa Cantando o Nordeste. Apresentação, professor Cícero Pinto. Boa tarde, todo especial, primeiro programa Cantando Nordeste de 2025, com a apresentação do grupo de oratória, chefiado pelo nosso grande mestre, professor Cícero Pinto. Nesse primeiro dia do ano eu quero desejar a todos um feliz ano novo, né? Que seja um ano próspero, que esse ano traga as coisas boas, que esse ano aqui seja um ano de mudanças, que seja um ano que venha com paz. Então, nesse dia aqui, a gente vai abrir aqui o programa, passando a palavra aqui para o Cícero, né, que vai nos falar um pouco. Boa tarde, Doge, que hoje apresenta o programa Cantando o Nordeste. Sob hoje a coordenação aqui do Ed Almeida. A gente esteve sempre com o Damião, mas hoje está variando aqui. E o Doge, a gente tem o prazer de dizer que você já conduziu tão bem com o Dr. Agileu esse programa algumas vezes, de maneira tão brilhante, e que hoje você vai apresentar o programa, porque a cada sábado nós teremos alguém diferente aqui do grupo, apresentando um programa que realmente prima pela cultura, pelos valores do Nordeste. Então hoje você vai apresentar os nossos convidados. Daqui a pouco teremos a presença do reverendíssimo pastor Bilton Salles e agora nos apresente os nossos entrevistados do dia, além das dicas de português que teremos hoje. Quem sabe aqui uma pequena conversa em torno da língua inglesa, do nosso dirigida pelo nosso entrevistado, cujo nome você vai logo mencionar. E uma novidade também hoje, Doge. Boa tarde, meu irmão. Boa tarde. Hoje nós vamos trazer uma grande novidade, né? Como nos outros programas, no ano passado e no programa passado, veio aqui a Ana Luísa, né? E ela que nos falou sobre a língua alemã. Que rezou. E Doge, lembrando aqui que já está conosco também o nosso poeta Beega, que hoje saúda os ouvintes neste primeiro programa do ano de 2025, com a poesia Ano Novo. É algo muito salutar para nós. Justamente, hoje o poeta disse que ele acabou de escrever, saiu quentinha hoje, ele fez hoje que veio a inspiração, e hoje ele vai falar sobre essa poesia. Eu gostaria de apresentar aqui o meu primo, Diego Franco, que ele vai aqui recitar o Pai Nosso em hebraico, né? Temos aqui o Rafael Maciel, que vai falar sobre a Olimpíada de Matemática e as medalhas. Temos ali o Isaac, que hoje vai dar dicas sobre português, né, Isaac? Isaac hoje acho que não vai cantar em japonês, né? Mas também dará dicas sobre a língua japonesa, algo que muito engrandece, que enriquece o nosso programa. E eu quero dizer que o Diego Franco e o Doge ainda são meus parentes, aí eu os trato como meus primos, é motivo de muito orgulho para nós. Então, vamos continuar o programa. Agora são 16 horas e 4 minutos. Início de programa, pedindo as grandes bênçãos de Deus sobre todos nós. Que o Espírito Santo nos ilumine durante esta caminhada, a fim de que produzamos frutos sazonados
para o bem de todos que nos ouvem, que nos acompanham, e paz na terra para toda a humanidade. Amém, né? Sem Deus a gente não pode fazer nada, não consegue fazer nada. Tudo foi feito por Ele e para Ele. Eu gostaria de abrir. Dia que você gostaria de recitar aí o Pai Nosso em hebraico para que a gente... Posso tentar aqui. O hebraico é uma língua um pouco difícil e vou começar aqui. Eu peguei... Veja só o que ele diz, um pouco difícil. Isso quer dizer que ele já tem um conhecimento da língua, né, Rafael? Porque para mim ela é mais do que difícil, é dificílima. E o Diego Franco vai se apresentar aqui e dizer para nós de onde veio esse interesse pela língua hebraica. Então, eu comecei a estudar o hebraico por conta que necessitava para pesquisa bíblica. Então, eu estudei o hebraico para isso, para ter mais compreensão nas escrituras. O Diego é pela primeira vez que fala ao microfone, que vê o estúdio de uma rádio, que joga a verba e a palavra para o mundo. É a primeira vez. Ô Diego, o nosso grande escritor Alcides Carneiro, paraibano, foi um grande homem. Ele figurou entre os 50 maiores oradores do mundo. E ele disse um dia algo muito importante, dentre milhares de frases, que as palavras do orador voam porque não são escritas, são ditas. Enquanto permanecem as palavras do escritor, porque não são ditas, são escritas. Então é algo importante a gente pesquisar, ter conhecimento das escrituras. Jesus nos advertiu que a humanidade erra por não examinar as escrituras. Está lá em João. Isso. Nós encontramos lá no Evangelho. Então, todo o conhecimento em torno da Sagrada Escritura é de muita valia. E aí você tem se empenhado no estudo da língua hebraica, no seu dizer não tão difícil, mas é porque você já tem certo conhecimento, e quando a gente tem conhecimento numa área, tudo vai melhorando, vai tudo se clareando. Então, meu irmão, você saúde os ouvintes, dizendo a todos que, sem dúvida, é uma tarefa não tão fácil, não obstante a sua boa vontade. E qual é mesmo o seu intuito com esse estudo? Além de conhecer melhor a língua, conhecer melhor a Bíblia, e já está dando uma prova, estando hoje aqui, já transmitindo para nós um pouco do conhecimento da língua hebraica. Que o hebraico é o seguinte, tem o hebraico moderno, né, que é o falado agora em Israel, e tem o hebraico bíblico, que é o de antigamente, que está nas escrituras, que está em manuscritos. E o que eu tenho me empenhado mais é com o hebraico bíblico, que é onde eu faço as minhas pesquisas, que essas pesquisas é do Velho Testamento. A gente tem manuscritos em hebraico do Velho Testamento que os judeus denominam como Torá, como Tanar. E a Torá é o conjunto dos 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. O chamado Pentateuco. Isso, o Pentateuco. Então a palavra penta, 5. É uma palavra grega. Grega. E Jesus falava quais línguas? Jesus, acredito eu que ele falava o hebraico, mas tem quem fale que ele fala... E ele falava também o aramaico. Mas ele é Deus, acredito que ele falava todas as línguas, o Senhor Jesus. Mas a língua hebraica hoje é considerada uma língua como o latim, uma língua morta. Agora, por que o latim é considerado uma língua morta? Porque nós não temos mais pessoas que falam essa língua como os originais, como os nativos. Não é isso, Dodge? O hebraico estava morto, mas aí Israel, quando eles
quando eles conseguiram reconquistar a Terra Santa, né, Israel, por volta de 1948, acho que o ano foi esse mesmo. Aí eles 1948, eles também a entraram em criação da ONU, o Estado de Isso. Israel, toda uma luta. Justamente, Cícero, quando o povo foi cativo, o povo de Israel foi cativo para a Babilônia, que ele passou aquela temporada, conta alguns historiadores que quando eles voltaram, poucos falavam hebraico. A maioria já estavam habituados no aramaico. Tanto é que Jesus, ele falava também o aramaico. Acredito que ele também devia falar alguma parte do Egito, né? Porque ele foi criado praticamente no Egito, né? E retorna para Israel só quando já é adulto. Outro fato importante que naquela época os romanos que dominavam aquela região, então era o latim, que era a língua universal daquele tempo. Também queria lembrar aqui, Cícero, que teve um primo nosso, o Ícaro, que ele morou por volta de 1 ano em Israel. E lá ele estudou o hebraico, né? Pode ser que um dia a gente consiga trazer ele aqui na rádio para ele falar da experiência dele, que ele viveu um pouco nessa terra, né, Diego? O que será motivo de prazer para todos nós. Agora, meus amigos, estamos apresentando o programa Cantando no Nordeste, e são exatamente 4h11. E acaba de adentrar aqui aos estúdios o pastor Bilton Salles, a quem saudamos, dando-lhes votos de paz e bênção, de boas-vindas, ao lado do jovem Cleiton. Então, uma dupla aqui que também abrilhanta o nosso programa, e daqui a pouco conversaremos um pouco com o reverendo Bilton Salles. O reverendo daqui a pouco vai ter um encontro com jovens. Aí, antes de o Rafael começar a entrevista dele, a gente conversa um pouco com o reverendo Bilton Salles e continuemos agora com o nosso Diego Franco. Sim, eu posso agora ler aqui o que Jesus falou, né, do Pai Nosso, que está no livro de Mateus. O livro de Mateus em hebraico chama-se Mati Te Yahu, em hebraico, que é o nome de Mateus. Tem o Pai Nosso, tem em Mateus capítulo 6, do versículo 9 ao versículo 13. E também tem no livro de Lucas, o capítulo 11, do versículo 2 ao versículo 4. No livro de Lucas, a gente vê que há um resumo. O autor ele não se preocupou em colocar todas as palavras. Por quê? Porque o Pai Nosso, na realidade, é Jesus ali ensinando como se orar para Deus, né? Então, eu vou aqui recitar como que Jesus ensinou para se orar para o Deus Pai, né? É a oração modelo de Jesus é um modelo para se dirigir ao Pai. Pai, porque aqui, meus amigos ouvintes, o Pai do céu, na sua infinita misericórdia, nos deu, por meio de Cristo, seu Filho, o livre acesso a Ele. Olha que maravilha. Quando temos nossas necessidades, nós nos dirigimos às pessoas a quem buscamos recurso, ou de quem buscamos ajuda. Imagine o nosso Pai do céu, que está atento a tudo e a todos. Então, a oração do Pai Nosso é um modelo para que nos baseemos diante das nossas necessidades. Isso mesmo. Aí, vou recitar aqui. Começa assim. Lachen kar hite paulelu aten avinu sheba Shamaim Ite Kadesh Shinha Tavu Malhu Teha Ie A Se Retson Ha Keva Shamaim Ken Baaretz Ete Lechen Hu que nu tem lá nu Rai Ion U se lar lanu ao rata ei nu kefi sheso u rim gan anar nu lar
rotein, lanu. V, ao, te, vi, e, nu, li, dei, nissa, ion. Ki, in, ha, u, le, se, nu, min, ha, ra. Ki, le, ha, rama, raman, la, ra. Ve, ha, ge, vu, ra. Ve, ha, te, ti, fe, e, ret. Le, ou, mai. Olá, mim. Amém. Aqui estamos diante de palavras hebraicas. Isso. Oração do Pai Nosso, rezada aqui pelo Diego Franco, não é isso, Dodge? E o interessante, professor, que o hebraico, diferente da nossa língua, que a gente lê da esquerda para a direita, no hebraico é da direita para a esquerda. É isso. É como se fosse do fim para o início, né? Para o início, né? né? É ao contrário. Ô Diego, que bênçãos. Aí o ouvinte pergunta assim, não entendi nada. É claro que nem eu, mas esse aqui é o primeiro passo. Oportunamente ele vai traduzindo as palavras. Meu prezado Diego, nós agradecemos a sua participação, não é isso, Dodge? Ele vai permanecer conosco, muita alegria. Nós vamos passar agora a palavra ao pastor Bilton Salles, porque ele vai ter que se ausentar daqui a pouco. Ô, meu irmão, pode ficar à vontade, o microfone agora para o nosso Bilton Salles. Daqui a pouco teremos o nosso Rafael Nogueira, o homem da matemática e da língua inglesa. Boa tarde, reverendo Bilton Salles. É um prazer receber o senhor aqui nos estúdios da Rádio FM Líder. Neste dia 4 de janeiro, início de um ano, de uma tarefa a ser desenvolvida durante todo este tempo, pastor Bilton Salles vai se apresentar para nós, mas antes dessa apresentação, a gente já aqui esclarece que ele é o parceiro. Junto a ele, a gente desenvolve o projeto Vivendo e Aprendendo. Boa tarde, reverendo. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos que estão aqui presentes, aos nossos queridos ouvintes. É um prazer enorme estar nessa tarde aqui com todos, participando desse tão sublime momento, ouvindo agora há pouco aqui o nosso companheiro aqui, trazendo o Pai Nosso nessa versão, que realmente é complicada. Eu confesso que tenho certas dificuldades, mas é uma bênção, fico feliz. O senhor está estudando, cursando teologia. Sim, ainda e já viu uma cadeira de grego? Já vimos a primeira cadeira, estamos na segunda, e não é fácil, mas é muito interessante porque é de onde a gente extrai o conhecimento da palavra, da origem, né? Que nós sabemos que veio os nossos, aqueles homens de Deus que foram inspirados, a maioria deles viviam naquela região onde o idioma era o grego. Então, nós sabemos que a maioria dos textos bíblicos foram escritos no grego, e hoje a gente fica muito feliz de ver aqui a questão do... O senhor vai ter uma cadeira de hebraico? Sim, teremos mais, lá para o final nós teremos mais uma cadeira de hebraico. Olha, Diego, que maravilha, que uma parceria, porque, meus amigos, digam comigo todos, quer comais, quer bebais, ou façais, outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Para a glória de Deus. Quer dizer, se a gente busca o conhecimento cristão sadio, edificante, é algo que edifica a glória de Deus. Com certeza. Isso é muito bom. Pastor Bilton Salles, aqui substitui o reverendo Emerson, com quem a gente teve assim uma ligação grande por meio dos filhos, que eram amigos do Daniel, e a gente foi se aproximando e desenvolvendo o projeto Vivendo e Aprendendo. Depois, pastor Bilton Salles chega, toma posse,
da primeira igreja batista, e a gente começou desenvolvendo, continuando o projeto, que é norteado, meus irmãos, pelo versículo bíblico, por um versículo bíblico da carta aos Gálatas, capítulo 6, aí a gente vai encontrar no verso 9: não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo colheremos se não desistirmos. Quer dizer que a prática do bem tem que ser contínua. Insistentemente você continua o trabalho. O apóstolo Tiago diz que quem pode fazer o bem não faz, peca. Um alerta para nós, é uma advertência. Professor, pastor, tudo que o homem planta, ele ceifa, né? Isso, a lei da semeadura, né? Lei da semeadura. Pastor, eu fico imaginando aqui, vendo aqui um pouco do hebraico, eu fiquei aqui imaginando Moisés descendo do monte e falando para o povo decálogo, nessa língua assim, né, que a gente vê assim, uma arrastada assim no R, né? Né? Lembrando que quando, no caso, Moisés ainda não era a língua, depois houve algumas mudanças, então o hebraico que foi traduzido, o Novo Testamento, no caso a Bíblia, é o grego koiné, né? Que é um grego mais popular, né? Já Moisés, na época de Moisés, já era o tradicional, era bem mais tradicional, e aí ele passa depois com algumas mudanças, como a maioria das línguas, elas têm essa transformação, né? A língua, ela está viva, né? Isso. A gente chama que o latim morreu, né? Que é uma língua morta, mas não existe língua morta. Isso, né? Tanto maneira de se dizer. Tanto é que a inteligência artificial, ela está ressuscitando algumas escritas da época do Egito, né? Que ainda não tinha tradução, e ele está traduzindo e mostrando como era falado naquele tempo. Isso. E eu posso dar um grande exemplo, uma grande curiosidade do hebraico, que ela é uma língua que as palavras te dão sabedoria. É a única língua que eu vejo isso. A palavra te passa uma sabedoria, porque ela te dá um significado original, ela te dá uma base de conhecimento, ela te dá como se fosse, a filosofia chama de teoria de conhecimento, ela vai lá profundo na realidade daquela palavra. Nós chamamos de raiz mesmo. Já o grego e o latim, ela vai te dar uma etimologia, mas não a sabedoria que o hebraico pode te passar. É interessante. Programa Cantando Nordeste, agora são 4h23. Diego, assim, quando você está lendo no original, você já percebeu que assim, na Bíblia tem algum equívoco na tradução que precisava ser corrigido? Então, tem muito erro de tradução. Muito. É que é o seguinte, nós temos grandes conhecedores da língua hebraica. Só que a Bíblia ainda precisa muito ser estudada na questão teológica. Ela precisa muito ser discutida entre teólogos e se achar conhecimento ainda da Bíblia. E por conta disso, no passado a gente teve as pessoas que fizeram as traduções. Só que as traduções foram em cima do que se pensava dentro das religiões. E é nisso que entram os erros de tradução, entendeu? Mas, assim, o que a gente tem é bom e dá para se estudar e é uma base. Mas, alguns pormenores, quando a gente vai buscar o conhecimento mais profundo, quando a gente quer realmente ligar todo o conhecimento teológico, quando a gente realmente quer saber quem é Deus, o que Ele quer, você precisa primeiro conhecer as Escrituras, depois vai conhecer a língua e, enfim, você começa a ter uma boa, fazer a sua própria tradução, uma boa tradução, entendeu? Ok. Deixa eu só acrescentar, é interessante isso que ele falou, porém, o que não altera, existe sim essa questão de alguns pontos que precisam ser revistos e tal, porém não alteram aquilo que a palavra revela, prática, né? Aquilo que a palavra de Deus revela. Ou seja, o que Deus quis revelar ao homem... O que já está estabelecido. Isso.
É Então uma isso não riqueza altera, ali. e mesmo que haja esse estudo, esse aprofundamento, não vai alterar E não vai invalidar, E não vai em invalidar nada em nada aquilo que aquilo já que- foi Isso, estabelecido. É exatamente. isso, Diego? Isso mesmo, Deus E estabeleceu importante. as coisas. Agora, o problema é o que se estabelece entre o humano. A gente tem que esquecer Isso. a parte humana e a gente... quem manda é Deus. O que é dele é dele. Então, a gente não pode misturar os dogmas humanos com o que é estabelecido com Deus. E, assim, falando do hebraico, que nem ele falou, a questão de tradução. Por exemplo, quando eu peguei o texto, né, aqui no hebraico e fui fazer a tradução, quando a gente vai fazendo a tradução, quando a gente pega dessa língua, a gente vai percebendo coisas que na leitura a gente não percebe. Tem muito disso. E nessas questões, a gente pega pormenores, juntando várias ideias, a gente chega a ideias mais complexas sobre as verdades, o que é estabelecido por Deus, entendeu? Justamente.